Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciência da Natureza. Hoje, ainda sobre o tema O Reino das Plantas, vamos falar sobre as folhas. As folhas nascem no caule a partir de nós e crescem lateralmente. Apresentam, na sua maioria, a cor verde. Esta cor verde é conferida às folhas das plantas devido à presença de uma substância que se chama clorofila. A clorofila tem a função de permitir que a planta realize o processo da fotossíntese. A planta, para realizar este processo da fotossíntese, necessita de água, sais minerais, seiva bruta, dióxido de carbono e a presença da luz solar para transformar o seu próprio alimento. Durante este processo, a planta liberta para a atmosfera o oxigênio de que necessitamos para respirar. As folhas, ou seja, uma folha para ser completa tem de ter bainha, pecíolo e limbo. O limbo é a parte mais importante da folha, pois é através dele que se realizam funções indispensáveis à vida da planta. No limbo distinguem-se página superior, página inferior. A página superior é que é a página voltada para a luz. A página inferior é que é a página voltada para o solo. As nervuras e as margens com diversos cortes. As folhas distinguem-se pela forma, pelo recorte e também pela nervação. Quanto à nervação, as folhas podem ser uninérvia, peninérvia, palminérvia, paralilinérvia. Folhas uninérvia é aquela que apresenta uma única nervura na sua constituição, como por exemplo o pinheiro. Folha peninérvia é aquela que apresenta várias nervuras principais de que partem outras laterais. Por exemplo, a folha da pereira. Folha palminérvia é aquela que apresenta várias nervuras principais que partem do mesmo, da base do limbo, como por exemplo, as folhas da videira. Folha paralilinérvia são todas as nervuras do limbo, ou seja, todas as nervuras do limbo são paralelas. Exemplo, a folha do lírio. As folhas podem ser inteiras ou recortadas. Inteiras são aquelas que não têm recortes e recortadas são aquelas que apresentam um limbo com recortes profundos, como por exemplo a folha da batateira. E quanto à divisão do limbo, as folhas podem ser simples ou compostas. Folhas simples são aquelas que o limbo é formado por apenas uma peça, como por exemplo a folha da oliveira. Folhas simples são aquelas que o seu limbo se divide por várias peças. E temos as folhas recompostas. Nas folhas compostas temos como, por exemplo, a roseira. E temos também as folhas recompostas. São aquelas que subdividem-se
em várias outras, como, por exemplo, as folhas das acácias. Vamos ver que as folhas têm várias funções, tais como respiração, transpiração, acumulação de substâncias de reserva e fabricos de alimentos. Há folhas que são utilizadas na alimentação do homem, por exemplo, as couves, repolhos, alface, as folhas de mandioqueira, que é a quizaca, a jimoa, etc. E são bastante nutritivas. Vamos ver também que as folhas, que há plantas que apresentam folhas durante o ano todo e há outras que as folhas caem numa determinada época do ano. Assim, estas podem ser perenes ou caducas, ou podemos estar em presença de folhagem perene ou folhagem caduca. Folhagem perene são aquelas que têm folhas durante o ano todo, como o pinheiro e a oliveira. E a folhagem caduca encontramos em plantas que perdem folhas no inverno. As folhas ficam amarelas, secam e caem, como por exemplo as folhas da macieira, da laranjeira e da figueira. Resumo. Vamos ver que uma folha completa tem de ter bainha, pecíolo e limbo. E que o limbo é a parte mais importante da folha, pois é através dele que se realizam várias funções indispensáveis à planta. Vamos ver que no limbo distinguem-se página superior, página inferior. Vamos ver também que a folha é que permite que a planta faça o processo que realiza o processo da fotossíntese. Que este processo só acontece quando a planta estiver presente à luz solar. Isso aí, vamos ver também que as folhas, quanto à nervação, elas podem ser uninérvias, peninérvias, palminérvias e paralilinérvias. E também é através da folha que a planta realiza as trocas gasosas, que é a respiração com o meio ambiente. Vimos que as folhas nascem no caule a partir dos nós e crescem lateralmente, que na sua maioria apresenta a cor verde. Que elas apresentam a cor verde por causa de uma substância que se chama clorofila. E que esta clorofila é que tem a função de permitir que a planta realize o processo da fotossíntese. Espero que tenham compreendido a matéria. Até a próxima aula.